Carol, bom dia. Hoje, à distância. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Carol, desculpa deixar você esperando um pouquinho aí, mas nós tínhamos que trazer a informação desses acidentes que ocorreram ontem aqui na nossa região. Imagina, sem problema algum. Carol, e o que você preparou para os nossos ouvintes hoje? Gente, eu acho que só porque o tema era flexibilidade cognitiva e comportamental, a minha flexibilidade foi testada. Né? Porque eu estava me preparando para ir para aí quando meu carro não funcionou e eu falei, e agora? O que eu faço? Né? Falei, agora, até o Uber chegar. Agora a gente faz a outra flexibilização. Corre pra internet. Exatamente, a gente flexibilizou, né? Então, flexibilidade é justamente isso, né? É assim, por aqui não tá dando certo, esse caminho não funcionou, o que eu vou conseguir fazer? Exato, como é que eu, né? Como eu vou mudar tudo isso? Exato. E, assim, vamos então falar um pouquinho desse assunto. Vamos sim. E por que eu trouxe, né, a questão da flexibilidade ou da rigidez comportamental? Porque o oposto da flexibilidade é a rigidez, né? E a gente fala muito de rigidez comportamental quando a gente pensa em casos de autismo, de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, mas é comum a gente observar essa rigidez comportamental e cognitiva no dia a dia. Né? Então, deixa eu explicar um pouquinho o que é a rigidez e a flexibilidade para ficar mais fácil. Tá? Vamos lá. A rigidez comportamental quando a gente, e cognitivo é quando a gente tem uma dificuldade de enxergar alternativas e uma tendência de se manter fazendo a mesma ação, dando continuidade a uma situação sem obter um bom resultado. Né? Então, assim, eu sou incapaz de variar o meu comportamento e para chegar numa solução, de repente, melhor, mais eficaz. Um exemplo, acho que bom da gente pensar, é no trânsito. Né? Então, assim, eu estou no trânsito, até porque a gente estava falando de trânsito agora há pouco, né? A gente estava falando de um acidente de trânsito. Então, eu estou no trânsito, teve um acidente como esse, e a via está interditada, né? O que eu preciso fazer? Se for um acidente e numa rodovia, é muito difícil eu ter uma alternativa no sentido de desvio ou de poder retornar, um retorno, alguma coisa assim. Então, eu tenho que esperar que isso seja criado ou esperar uma alternativa surgir para que eu possa seguir. Né? Mas, geralmente, quando eu estou na cidade, acontecem obras, numa via, alguma coisa assim, o que eu faço? Eu busco um caminho alternativo, né? A pessoa que não tem flexibilidade cognitiva, que tem uma rigidez, que a gente chama comportamental, ela simplesmente vai parar o carro e vai ficar esperando, não importa quanto tempo. Ela não vai ter essa habilidade de buscar um novo caminho, né? E aí você fala, Carol, mas por que você está trazendo isso hoje, né, como assunto? Porque eu tenho visto esse padrão de rigidez aparecer com tanta intensidade em telejornais, e inclusive como queixa na clínica, que eu acho importante a gente falar sobre isso. Vocês já pararam para perceber como a gente está, assim, a gente não acha alternativa para as formas de pensar? Então, assim, ou é 8 ou é 80. Então, ou tá comigo ou tá contra mim. Vou dar um exemplo na política, por exemplo. Se eu sou contra o PT, eu tenho que apoiar o Bolsonaro. Se eu sou contra o Bolsonaro, é porque eu sou a favor do PT. É assim que muitas vezes a gente entende a política, como uma dicotomia. Pelo menos é assim que a gente tem visto nas redes sociais. Não sei se vocês observam isso. Muito, Carol. Né? Então, né? E observamos muito também exatamente o que você está abordando, Carol, relativo ao que o Tony falou ontem, alguns motoristas tentando flexibilizar de uma forma errada, né? Burlando a sinalização. Infelizmente aí já não pode, né? Aí não pode, exatamente. Porque assim, a flexibilidade cognitiva, ela faz parte das habilidades das funções executivas. O que são essas habilidades?
são as habilidades que vão ajudar a gente a concretizar com sucesso, né, as nossas atividades diárias, cotidianas e as mais complexas também. Porque a gente precisa planejar, organizar e depois executar. Né? Então, se as minhas funções executivas estão ruins, se elas têm algum tipo de prejuízo, vai ficar difícil de eu fazer um bom planejamento, por exemplo. Então, eu posso errar o cálculo com relação ao tempo de ultrapassagem, né? Eu posso, de repente... E aí você falou da flexibilidade cognitiva, né? E eu posso tentar flexibilizar onde não é possível flexibilizar. Exatamente. Né? Então, a flexibilidade cognitiva, que faz parte, né, do que a gente chama de função executiva, o controle inibitório também. Assim como a flexibilidade, eu tenho o controle inibitório, que é justamente o que vai falar para mim assim, não, porque agora você tem que esperar, tá vindo o carro do lado de lá. Né? Então, eu acho que mais do que uma flexibilização cognitiva, né? Então, uma flexibilidade errônea, a gente pode pensar numa falta de controle inibitório, numa dificuldade de falar, agora é hora de parar. Marquinhos, é tudo isso mesmo, Carol. O que você está dizendo é o que vemos dia a dia, né? Exatamente, esse tema é muito importante, Carol, porque você citou o fato da política e eu já fui pro lado do trânsito. A gente nota-se que tudo isso que você está falando, eu acho que esbarra em tudo que a gente vive no dia a dia, né? Em tudo, se for analisar. Nas nossas relações mesmo. Se eu não tenho controle inibitório, por exemplo, eu estou numa discussão... se eu não consigo perceber que não está levando a lugar nenhum, eu vou continuar ali batendo na mesma tecla. Então, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva, eles andam juntos. Porque o controle inibitório vai falar para mim assim, para que isso não está funcionando, e a flexibilidade vai falar para mim assim, vamos variar um pouquinho esse comportamento? Vamos tentar uma alternativa diferente? Né? E aí vamos pensar lá nas discussões familiares. Estão lá no churrasco de família, todo mundo bebeu um pouquinho, tá todo mundo um pouquinho alterado, e aí o pessoal começa a discutir política, ou religião, ou futebol. Qualquer assunto delicado. Futebol, né? E aquilo começa a tomar um tom um pouco mais agressivo, sai daquela coisa da brincadeira, né? Quem tem uma boa leitura vai olhar e falar assim, calma aí, tá na hora de parar essa brincadeira, porque isso aqui já tá perdendo essa característica. Afinal de contas, né? Carol, se eu tiver errado, por gentileza, me corrija. Eu acho que a elegância também deve fazer parte da flexibilidade, né? Uma certa elegância. Com certeza. Para você ter elegância, né, nessa convivência social, nessa sua interação social, é super importante você controlar os seus atos, né? Então, inibir certas ações, ou inibir a sua atenção em relação a estímulos que estão concorrendo, né? Para você prestar atenção em alguém, para você poder conversar, e ao mesmo tempo ter essa flexibilidade, no sentido de, calma aí, gente, vamos mudar de assunto, né? Vamos perceber que isso está chateando a pessoa, então eu tenho que fazer uma boa leitura também do outro, né? Exato. Vocês já viram pessoa que tá assim, começa a contar uma história, e aí o outro vai ficando triste, com raiva, sei lá, qualquer coisa assim, e a pessoa insiste? A pessoa tá incomodada com aquela história que ela tá ouvindo e a pessoa continua batendo na tecla, né? Exatamente. Principalmente, a gente associa... Principalmente quando a gente está contando algo assim, você percebe que a pessoa não tá nem aí prestando atenção no que está falando, né? Tá olhando lá pro nada. É horrível, né? Tá na hora de trocar de assunto, horrível. Né? Eu acho que aí os dois têm que tomar cuidado, né? Um pode não estar prestando atenção porque tem dificuldade em prestar atenção, e o outro tem que parar para pensar se o assunto é interessante ou não, né? Exato. Quando eu dou aula, eu passo muito sufoco, assim, a gente passa muito sufoco quando dá aula, quando dá palestra, né? A gente tem que aprender a fazer essa leitura das pessoas. Então a gente começa a ver, estão abrindo a boca,
estão lixando a unha, estão batendo papo, olhando no celular, né? Porque se tá desse jeito é porque a pegada não tá boa. Não tá chamando atenção, né? Às vezes às vezes eu tô olhando aqui no celular aqui o Facebook, né, os comentários, o Toninho faz um comentário que agora nós vamos pra tal coisa. Aí eu não respondo e falo, você ouviu? Ele me chama atenção. Então, você estava focado em algo que você ia ter que deixar de focar para prestar atenção no que ele estava falando. Exato. Né? Tem que ser flexível, né? Tem que ser flexível. Gente, e a professora passa apurada com criança por causa disso. Passa, Vocês imagino. Passa, sabe? Então, o que eu sugiro para as pessoas é assim, brinca, joga. Sabe, vocês já jogaram Uno? Aham. Que é uma carta de baralho. Gente, Uno é fantástico para isso. Porque a regra muda o tempo todo. E você tem que ir se adaptando. Então, uma hora tá girando para um lado, depois gira para o outro. Às vezes pula uma pessoa, né? Então, jogos em que as regras são modificadas, ou jogos dinâmicos, né? São bem interessantes para a gente estar trabalhando isso, inclusive com adultos e idosos. Porque quando a gente vai ficando com mais idade, eu falo que não é o corpo só que fica rígido. O pensamento, a forma da gente entender o mundo também vai ficando mais durinha, né? Exato. Carol, nós queremos agradecer a sua participação na manhã de hoje, dessa terça-feira, por trazer um assunto de flexibilidade, né, Marquinhos? Muito importante, achei interessante. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. Peço 1000 desculpas por não estar aí presente hoje. Imagina. Obrigada por flexibilizar a forma da gente apresentar. Com certeza. Assim que for necessário, a gente tem essa flexibilização. Tá ótimo, gente. Uma boa semana para vocês e para os ouvintes. Obrigado, igualmente, Carol.